Petros está livre no mercado desde que terminou seu contrato com algum time lá da Arábia, e aí eu tô vendo muito torcedor perguntando se ele cabia no Corinthians, inclusive repercutindo o fato de que o jogador teria sido oferecido ao Timão. E bom, eu quero esclarecer algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, a gente tem que interpretar a notícia. Não há negociação de Petros com o Corinthians. O jogador está sem contrato, daí ele foi oferecido aos 4 grandes de São Paulo. O que é oferecido? Bom, um empresário, ele normalmente tem relacionamentos dentro do clube, porque o futebol sobrevive de relacionamentos, não é um FIFA que você escolhe o jogador. Você tem que conversar, negociar, ter certa amizade, pagar um jantar. Isso acontece no futebol. Então, quando eu vejo que um jogador foi oferecido, me parece mais uma conversa ali do empresário falando: ô, o cara tá livre aqui, mano, tá afim dele jogar aí não? Vamos, faz um bem bolado, ó, joga aqui, ali e tal. E isso não quer dizer que é negociação, não quer dizer que é a possibilidade. Se oferecer no mundo do futebol para um jogador que tá fora de outro clube, que tá sem contrato, é completamente normal. E aí eu vejo vários torcedores confabulando de que será que caberia no Corinthians? Você traria? Será que é uma boa? Cara, eu acho que eu quero te dizer uma coisa aqui, que a gente não tem que ficar pensando em qualquer jogador atuar com a camisa do Corinthians, não. Não é porque tá fora de contrato que a gente tem que discutir se caberia ou não no Corinthians. Primeiro que eu até gostava do Petros enquanto jogador, eu acho que ele teve boas atuações com a camisa do Corinthians. Mas depois que ele foi pro São Paulo, ele se queimou bastante com o Timão, fazendo piada ali, inclusive numa entrevista que ele fala sobre erro de arbitragem, né, que ele fala que jogou lá, sabe como que é, nunca disse nada a mais sobre isso, mas enfim. Tem essa rusga que dificultaria um pouco qualquer negociação, até porque o Petros não é um primor técnico pra gente esquecer disso de primeira. Outro fator é que o Corinthians tem vários nomes, várias opções para posição. Na volância ali a gente tem, claro, né, funções diferentes, mas a gente tem o Gabriel, a gente tem o Xavier, a gente tem o Ederson que está emprestado, a gente tem até o próprio Thiaguinho que está encostado, a gente tem possibilidade do Paulinho chegar, a gente tem o Rony, não sei se você falou o Rony, enfim... Juliano, Renato Augusto, que até faz a função, o Arauz. Não dá para pensar em trazer mais um nome. A posição que o Corinthians tá carente não é de volante, longe disso. Há outras posições que o Corinthians precisa reforçar primeiramente. Isso chama planejamento. Antes de começar uma temporada, um time de qualidade, uma diretoria realmente comprometida, ela tem que ter na cabeça muito firmemente para onde ela vai, o que ela quer. Quais são os objetivos? E aí traçar os jogadores com base nas fraquezas e nas aspirações do clube. Trazer jogador só porque ele está livre é uma maneira muito, mas muito malquista, mal feita de se gerir um clube. Claro que há oportunidades de negócio, jogadores que ficam livres ali do nada, como o próprio Roger Guedes, como o próprio Juliano, Renato Augusto, mas aí tem que ser jogadores muito específicos que sejam realmente para mudar. O Corinthians já cansou de fazer isso, de trazer jogador que estava em fim de contrato, ou que estava barato só por trazer. E a gente já está careca de saber que não dá certo. Hoje, o Corinthians precisa de um lateral para a vaga, para a reserva do Fagner, né? Se o João Pedro que está lá der certo, beleza. Precisa de um lateral titular, na minha visão, pro Fábio Santos, um centroavante e ainda repor algumas peças que vierem a sair. Logo, Petros está longe de ser uma prioridade ou algo importante para o time do Corinthians. Eu também te coloco que não existe negociação. Então não precisa nem confabular este nome que não virá para o Corinthians, beleza? E você, tem alguma informação diferente da minha? Deixa os comentários aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians!